Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos agora a lição 9, que vai falar sobre transformações geométricas. E quais serão as transformações que a gente vai revisar aqui nessa lição? Estamos lá na página 56 e vamos falar sobre translação, rotação e reflexão. São casos ali que a gente consegue perceber um certo padrão. Quando acontecem essas transformações, elas vão mexer na figura no sentido de pode deslocar, aí a gente vai estar fazendo uma translação, podemos girar essa figura, aí ela vai estar fazendo uma rotação, ou podemos espelhar essa figura, aí ela vai estar realizando uma reflexão. Mas em todos esses casos, tanto na translação quanto na rotação ou reflexão, a figura ela não altera. Não vou mexer no tamanho, né? Ela vai apenas ou deslocar em relação ali a um vetor de deslocamento, né? Por exemplo, aqui eu sei que ele está indo um pouquinho para o lado e um pouquinho para cima. Ele vai rotacionar em relação a um ponto, vai ter um giro, ou ele vai ser refletido, vai ter uma reflexão em relação a um eixo de simetria. Então, essas informações que eu falei para você agora já te ajuda a identificar qual transformação aconteceu. Se tem um vetor te indicando uma direção, ele fez uma translação. Se tem um ponto de referência, a gente está falando de uma rotação, de um giro. Agora, se tem um eixo de simetria, a gente já está falando de reflexão, ok? Partindo agora para as nossas questões, a questão 1 lá na página 57 vai mostrar para vocês que essas transformações elas podem ser encontradas, por exemplo, em obras, em desenhos, em objetos, né? Como está ali. Então ele pede para você analisar as figuras e tentar identificar quais transformações geométricas você está verificando em cada uma dessas imagens, né? Lembrando ali então que a gente pode estar falando de uma translação, uma rotação ou uma reflexão. E pode ele também, né, tá repetindo, não precisa alterar. Eu posso estar falando aí da mesma simetria em todos os casos. Então a gente vai observar. As alternativas, se você ficar um pouquinho confuso, vai te ajudar também, ó. Quando eu olho ali, ou tá começando com translação ou reflexão, então eu não posso nem pensar em rotação aqui, né? Essa primeira imagem, se você observar, a gente consegue ver tanto o peixinho mais escuro, quanto aqui no meio, ó, tem um peixinho mais claro. Então, você vai ver qual você vai querer observar. Eu poderia olhar também de diversas formas. Eu posso comparar, por exemplo, esse peixinho com esse que está aqui embaixo. Ou com esse que está aqui embaixo. Ou ainda, o que a gente poderia perceber? Eu poderia olhar para o peixinho mais escuro e perceber que tem um peixinho mais escuro logo atrás. Ou que tem um peixinho para baixo, ou que tem um peixinho para cima. Ele só está mexendo no peixinho, né? Ele não está espelhando. Então, eu já sei que não é um caso de reflexão, é um caso de translação. Então, dependendo do que eu estou olhando, eu posso estar pensando que ele está indo para cima, para baixo, para trás, para frente. É uma questão de perspectiva aqui. Agora, olha a diferença ali entre elas. Elas estão trocando, falando que ou uma é translação e a outra é reflexão, ou é reflexão e translação. E isso pode gerar até uma certa confusão e a gente vai analisando ali também um de cada vez. Bom, aqui nessa figura você pode tentar perceber algum padrão na parte branca ou a gente pode olhar esse aqui, né? Ó, parece um passarinho. E se você observar, percebe pequenos detalhes. Ó, tá vendo aqui a pontinha? A pontinha está sempre apontada para o mesmo lugar. Se ela está apontada para o mesmo lugar, ele só está deslocando. Então, não pode ser uma reflexão. Teria que também ser uma translação, né? Agora, por que o último é reflexão? Percebe que se eu traçar aqui, ó, por exemplo, um eixo de simetria, essa imagem aqui, ó, ela está espelhada com uma outra. É como se esses pontinhos aqui, ó, eles estivessem quase se encostando no espelho. Por isso que é uma reflexão, né? Eu poderia também, talvez, pensar numa rotação aqui, se aqui tivesse um pontinho e pensando que essa imagem está girando, mas como ele nem deu essa alternativa, às vezes uma mesma imagem pode ter mais de uma simetria, né? Então, só pode ser a alternativa A. Translação, translação e reflexão, ok? Vamos seguir o nosso material. Agora a gente vai alterar ali a página e vamos para a questão 5, na página 59. Entre os movimentos realizados nas situações a seguir, aqueles que se identificam com o movimento de rotação são...
E aí, o que a gente tem aqui, né? Na figura 1, ele está falando sobre o elevador. Na figura 2, aqui embaixo, sobre as pás de um aerogerador. Na figura 3, um trem elétrico em um trajeto retilíneo. E na figura 4, o giro do leme de uma embarcação. Bom, alguns já está bem evidente, né? Por exemplo, quando fala assim sobre um giro, o giro não é uma rotação, então eu já sei que ali tinha que ter, né? Ok. Se você fosse olhar para as alternativas, vai ser ali a 1 e a 4, a 2 e a 4, ou todas. Automaticamente você já eliminaria o 3, mas não pode mesmo, né? Porque o que é um trajeto retilíneo? É andar em linha reta. Em linha reta ele só vai se deslocar, ele só vai fazer uma translação, né? Assim como o elevador. Já imaginou se o elevador ficasse girando, você lá de cabeça para baixo? Ou girando assim? Você ia ficar tonto quando fosse descer do elevador, né? Aí estaria mais para um parque de diversão ali, né? O elevador, ou ele sobe, ou ele desce. Ele também vai deslocar, então não pode ser o elevador, né? Com isso, a gente já sabe que não são todos. E as pás? As pás, elas giram, né? Elas fazem esse movimento aqui, ó. Então fica fácil perceber também que essas hélices ali, né, as pás ali do aerogerador vão rotacionar. Então a gente consegue ver isso em várias situações do nosso dia a dia. Beleza, pessoal? A gente vai finalizando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.